Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live do curso de Radiologia. Hoje vamos fazer aqui um bate-papo convidado, o professor Mansur. Então, nós vamos falar sobre a importância da física na radiologia, né? A física é a base, uma das bases, né, de uma biologia, para a gente ter um profissional na área de radiologia bem treinado. Bom, então, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Evelyn, eu sou tutora aqui do curso de Radiologia, também sou formada em Tecnologia em Radiologia e sou mestre na área de Engenharia Biomédica. Tenho experiência em clínica e sala de aula. Bom, e hoje eu estou aqui, então, com o professor Mansur. Professor Mansur, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. O senhor pode se apresentar para a turma, por favor? Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Boa noite a todo mundo. Então, eu sou o professor Mansur, eu sou formado em radiologia também, sou tecnólogo em radiologia. Hoje faço mestrado em engenharia biomédica e sou professor da área, experiência, então, tanto como docência, né, quanto também com área clínica. E a especialidade é aí biomedicina e biotecnologia na área de mestrado. Tá sem o áudio, prof. Aí. Oi. Oi. Deu uma travadinha aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui, professor, falando aqui sobre a relação que tem física com radiologia, né? Eu acho que o pessoal, quando pensa no curso de radiologia, né, a primeira coisa que vem é o hospital, né? Então, trabalhar no hospital, né? Atendendo os pacientes. E, geralmente, o pessoal não pensa que tem essa parte de física, matemática junto, né? Pensa que é um curso mais voltado para a parte biológica. E, realmente, né? Tem a parte biológica que a gente estuda, anatomia, né? Mas ela vai andar junto com a física, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre a importância que a física tem para a radiologia? Claro, então assim, né, é bem que você comentou a respeito, Evelyn. A gente entra no curso de rádio, né, achando que vai ser muito parte biológica, muito parte anatômica, e aí quando vem a física a gente se surpreende, fala assim, nossa, como que isso aqui vai entrar, né? E é engraçado que ela aparenta ser difícil, mas é igual aquele medo de matemática que a gente tem do ensino fundamental, que a gente já bota o medo antes de começar a conhecer, né? Mas a física na rádio, ela tá ligada muito, assim, desde a parte da radiobiologia, então quando a gente fala lá das interações das radiações com a célula, né, efeito direto, efeito indireto na célula, então a relação, querendo ou não, ela tá andando junto durante todo o curso ali, e isso é uma coisa que é fundamental para a gente entender a radiologia, né, porque a gente vai trabalhar com exames, e aí os nossos exames, querendo ou não, nossos equipamentos, né, que vão ter a radiação, que é a parte física, basicamente, vão interagir com a parte biológica, então sempre está caminhando junto ali, né? E além disso, a física, ela vai fornecer muita coisa teórica, que é importante para a gente entender o que a gente está fazendo na radiologia, né? Como que a gente pode melhorar, por exemplo, um exame, como que a gente pode melhorar, entre outras questões, né? Qualidade de diagnóstico que a gente vai estar utilizando ali, dependendo da técnica, né? Claro. Falando aqui, né, sobre essa parte, né? Vamos olhar aqui para o nome, radiologia, né? É o estudo do quê? Das radiações, né? Sim. E o que são essas radiações que a gente utiliza aqui? Né? São as radiações, como o pessoal já sabe, né? Ionizantes e não ionizantes. Né? Então, com base nisso, professor, o senhor consegue dar algum exemplo específico de como que a física se aplica na radiologia? Então, né, a física ela vai aplicar ali dentro da radiologia, como você já tinha comentado a respeito da radiação ionizante, não ionizante. Então, por exemplo, quando a gente está lá realizando o exame de raio-x, né, e a gente vai e aplica uma determinada dose no nosso paciente, né? Então, quando a gente aplica nosso KVP, quando a gente aplica nosso MAS,
basicamente ali, essa técnica que está sendo aplicada é física, né? Então é ali a soma, né, da constante do equipamento vezes a espessura, né? Então isso aí é física, basicamente, porque a gente tem que entender que densidades diferentes vão ter atenuações diferentes com as radiações, né? Então o raio-x, que é o nosso clássico da radiologia, né? Nossa primeira especialidade a surgir lá quando o Röntgen descobriu, né? Então é um exemplo extremamente claro da física na radiologia, né? Então sem isso, sem a gente entender esses princípios básicos, por exemplo, a gente poderia estar aplicando uma dose não interessante no nosso paciente, né? Alterando demais nosso KVP, tendo uma imagem muito radiopaca, né? Muito esbranquiçada, que a gente usa lá o termo queimei meu paciente, né? Deixei a imagem muito branca. Então, isso aí acho que um dos maiores exemplos que a gente tem, né? Que é uma especialidade que é muito utilizada lá para o diagnóstico, e é a nossa primeira área, né? Basicamente, da radiologia, que surgiu, né? Então, acho que esse é um bom exemplo que dá para a gente usar. É o carro-chefe, né? O carro, né? É verdade, né? É só pensar aqui um pouquinho, né? O senhor falou das técnicas, né? KVP e MS, né? O que significa isso, né? Para quem ainda nunca ouviu falar, né? KVP é uma sigla para kilovolts pico, né? E MS é miliampere por segundo. O que é ampere, né? Volts, o que é isso, né? Tem relação com a corrente elétrica e a tensão. Então, é preciso entender como que funciona a corrente elétrica, né? Como que isso é formado, qual que vai ser a influência, né, de eu aumentar essa tensão ou diminuir. O que isso vai fazer na imagem? Né? Então, a gente precisa entender bem, né? Por isso que nós temos essas disciplinas base de física, né, antes de ter as disciplinas mais específicas de radiologia, porque é importante que a gente entenda o que é, né, como que esses fatores vão afetar lá na frente, a nossa imagem, né? E é legal comentar também da ressonância, né? O professor falou do raio-x, né? A porta de entrada, né, do hospital. Mas quando a gente pensa em entendimento do campo magnético, né, a parte de eletromagnetismo, geralmente o pessoal tem mais medo, né? A parte um pouquinho mais complicada, mas é aquele preconceito que o professor falou. Não é? A gente pensa igual a matemática na escola, né? A gente já vai com, né, um pré-conceito na nossa cabeça do que é aquilo, né? Mas na verdade não é esse bicho de 7 cabeças, né? Bom, e a gente precisa entender esse eletromagnetismo quando ele funciona, até para a gente conseguir fazer um exame com segurança, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre essa questão de segurança dos pacientes na radiologia e na ressonância? Claro, então assim, né, querendo ou não, a gente entender o que a gente está fazendo, né, ter essa parte de fundamento básico da física, isso vai colaborar por uma melhor qualidade de diagnóstico, né, e também para uma segurança do nosso paciente. Por exemplo, quando a gente vai ser atendido, a gente gosta de ser atendido, pelo menos eu, né, minha parte aqui, eu gosto de ser atendido com alguém que sabe o que está fazendo, né, aquela pessoa que ela entende realmente tudo que ela está fazendo, não aquela pessoa que tem aquele conhecimento só ali, que a gente chama na radiologia os apertadores de botão, né? Então, imagina, se o nosso equipamento dá uma pane, se o nosso exame não sai com um bom diagnóstico, se dá uma falha no meu protocolo, como que eu posso selecionar isso, né? Como que eu posso melhorar isso? E querendo ou não, isso está muito envolvido com a física, né? O princípio de como resolver esses problemas. Então, no quesito de ressonância magnética, né, entender ali o que é o campo magnético é extremamente importante, né? Porque nossos pacientes, às vezes, eles chegam com dúvidas, querendo saber o que é isso, né? Como que isso vai interagir no corpo dele. E então, e querendo ou não, você explicando, você sabendo o que você está fazendo ali, você explicando para o teu paciente, isso também ajuda ele a ter uma maior segurança durante a realização do exame, né? Ainda mais a ressonância, que a gente tem, né, um boom na cabeça dos nossos pacientes quando a gente fala assim que a ressonância não utiliza a radiação, não utiliza a radiação, mas na verdade ela utiliza, né, que é a radiação não ionizante. Só que para a gente explicar para um paciente que isso é uma radiação não ionizante, que a maneira de interação é diferente, né, e assim,
isso é importante, querendo ou não, para alguns pacientes, saberem como que é a maneira de interação com que está ocorrendo, né, do equipamento com o corpo dele, né, entre outras coisas. E, enfim, então é garantir essa segurança do nosso paciente também no que você sabe que você está fazendo, né, mostrar segurança também durante a realização do exame. Acho que isso é um princípio, né? Outra coisa, saber que ressonância magnética a gente não pode coisa metálica, né? Então, vamos evitar lá fazer uma boa anamnese anteriormente, né, no nosso paciente, fazer uma boa coleta de dados, né, dar aquela filtrada na informação para evitar que tenha qualquer eventual problema dentro da ressonância, aí é extremamente importante. A gente tem muitos casos aí, né, recentes de arma de fogo, né, entre outras coisas que estão surgindo aí durante a realização de exame, e querendo ou não, a gente está colocando o nosso paciente em risco e a gente se colocando também sobre responsabilidade em alguns casos, né, por falhas. E, enfim, são situações, mas a gente tem que evitar que isso ocorra, né? Sim, né? Então a importância, né, de você entender, né, por exemplo, o que pode e o que não pode entrar numa sala de ressonância, né? O que é ferro magnético, o que é paramagnético. Tudo isso são conceitos, né, físicos muito importantes. Como o professor comentou, teve, né, um acidente recente de na verdade foi um acompanhante, né, de uma senhora que estava com uma arma de fogo, né, ele, apesar dos profissionais terem feito uma anamnese correta, né, anamnese é aquela entrevista que a gente faz com o paciente, né, pergunta, né, toda a vida dele que vai ser útil para o médico, né, todas as informações importantes, né, que podem ter alguma, enfim, pode ajudar o médico ali no diagnóstico. A gente pergunta se tem algum objeto metálico, né, pergunta sobre cirurgias, próteses, enfim. O cidadão falou que não estava com nada de metal, né, mentiu, assinou o termo de compromisso, entrou com a arma de fogo, né, daí o que aconteceu? O campo magnético, né, como se fosse um ímã gigante, ele atraiu o projétil, né, dentro da arma, né, disparou a arma, acertou nele mesmo, né, mas poderia ter acertado em outra pessoa, né, em alguém da equipe, ou no paciente, enfim, e depois de alguns dias ele chegou a vir a óbito. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, mesmo a gente fazendo essa anamnese corretamente, né, a gente tem que ter também uma conscientização dos pacientes, né, a responderem com real sinceridade. Bom, professor, temos aqui uma pergunta do professor Marivaldo. Ele diz assim: a nível biológico, queimar um paciente significa que houve uma penetração demasiada de raio-x. Isso pode trazer malefícios a longo prazo ao paciente? Então, né, a gente tem a questão que sempre a menor dose possível no nosso paciente, né, e sempre uma melhor qualidade de imagem. Isso aí é efeito Alara, basicamente, né, então sempre evitar dar uma dose alta no nosso paciente, porque a gente nunca sabe quantos exames ele vai fazer no mês, quantos exames ele vai fazer na semana, enfim, né, então isso pode aí causar algum tipo de efeito, às vezes, dependendo do nível de dose que você está aplicando, é claro, mas efeito Alara é sempre persistente ali, né, tem que estar sempre ocorrendo, menor dose possível, melhor qualidade de imagens para melhor diagnóstico. Então, é sobre, né? Sim, né? É legal falar aqui do efeito Alara, né? É uma sigla em inglês que traduzida significa, né, manter a dose tão baixa quanto razoavelmente execuível, né? O que é isso, né? Eu não posso deixar a dose lá mínimo possível, o mínimo, né? Mínimo do mínimo do mínimo, e ter uma imagem sem qualidade. O que vai adiantar? Né? Não vai ter qualidade diagnóstica. Então tem que ter esse equilíbrio, né, entre dose e a qualidade da imagem. O que acontece? Né? Se o paciente ele recebe ali uma dose maior, né? E como o professor falou, a gente não sabe o que esse paciente está fazendo, né? Nos outros, se ele vai fazer outros exames, né? Às vezes está fazendo algum processo de investigação, vai fazer uma bateria de exames. É como se fosse uma loteria, né? Então imagine que você vai fazer, né, um procedimento, né, um exame de tomografia, né? Você vai ter ali, né, os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos. Né? Os efeitos determinísticos quer dizer o quê? Né? Existe aqui, ó, um limite de dose. Né? Você recebeu uma dose maior que o limite. O que vai acontecer?
É certeza que vai ter ali algum efeito. Agora, o efeito estocástico, não. Né? É uma probabilidade, né? É uma loteria. Né? Então, você ganha um ticket ali para loteria, né? Enfim, pode, né, desenvolver uma catarata, né, ou uma neoplasia, mas é uma, se a gente pensar, né, todo dia, sem fazer exames, nós estamos expostos à radiação natural, né? Vocês sabiam? Comente aí no chat se vocês sabiam que a banana é radioativa, né? Castanha do Pará. Você dormir com alguém é radioativo? Castanha do Pará, né? Você dormir abraçadinha é radioativo, por quê? Por causa do calor também, emite radiação. O radônio, que é um gás que nós temos no ambiente, que está bem presente nas areias, né? Assim, mas areia, eu não estou na praia, né? Mas pensa aí na parede da tua casa. Como é que foi feito o concreto, né? Foi areia, não foi? Então, né, nós estamos a todo momento expostos à radiação. Né? Então, aí são vários cupomzinhos que a gente vai tendo ao longo da vida. E se você for sorteado, né, Então, vai ter ali algumas consequências, E o que eu estava falando sobre a radiação natural? Eu vi um dado bem interessante esses dias, falando, né, uma comparação de dias em relação, né, da radiação natural a um exame específico. Por exemplo, o raio-x panorâmico é equivalente a um dia de radiação natural. Né? Uma tomografia equivalente a uma semana. Né? Então é legal para a gente ter essa noção também. Umas comparações, Bom, né? professor, então, sim. Desculpa, acabei te cortando. Não tem problema. Então, o senhor pode dar assim, algum exemplo dos desafios que o tecnólogo encontra para aplicar a física na prática? Então, né, a questão de Quais que novas, são os desafios né, os novos que o profissional encontra? Então, a gente tem a questão de novas técnicas, tomossíntese que está surgindo, né, que é algo que já surgiu, mas que está em evolução, né? Então, assim, entender o que está acontecendo da parte física, mas também tá alinhado com a parte tecnológica, né? Então, a física, querendo ou não, ela está em evolução, a gente está descobrindo coisas novas, a gente tem muito estudo aí que está em evolução, principalmente dentro da área da radiologia, né? Então, assim, os desafios seriam estar sempre atualizado, querendo ou não, com relação tanto à parte tecnológica quanto à parte física, né? Está atualizado em novas métodos de diagnóstico, né? Então, a gente tem a radioterapia guiada, a tomossíntese que está surgindo, quesito de medicina nuclear, que é muito importante a gente entender os princípios da medicina nuclear, né? Então, lá o radioisótopo, né? Como que isso tudo ocorre, tempo de decaimento, né? Tempo de efetividade biológica. Então, todas as novas tecnologias, querendo ou não, elas vão exigir um conhecimento que é base lá onde que a gente pega no início da física, né? Que aí, conforme a gente vai entrando dentro das especialidades, eles vão exigindo esses conhecimentos, né? Então, ter essa base, né, ela bem preparada para depois a gente não ter um alto desafio de entender da onde que surgiu isso, né? Aí você começa a ler um artigo e fala assim, nossa, mas da onde isso? Qual que é o sentido? Aí depois você lembra lá da parte da física, lá do ensino médio, que, era sobre isso que a gente né, que a gente viu e agora faz sentido. Então, o desafio, na minha opinião, é com relação às novas tecnologias e não deixar de ler, não deixar de estudar sobre, né, e buscar sempre conteúdo a respeito disso, né, nesse sentido. Sim, essa parte, né, de estar sempre atualizado, estar sempre estudando, ela é importantíssima, gente. Não só na radiologia, né, mas em todas as áreas, né, mas como nós estamos ligados à tecnologia, né, como o professor falou, tem sempre novas modalidades, novos exames surgindo, novos protocolos, né, então você sempre tem que estar ali antenado. É interessante uma observação aqui. Eu trabalhei com tomossíntese, né, trabalhei alguns anos fazendo mamografia e tomossíntese, e realmente agora, isso já tem anos,
Agora que os planos de saúde estão começando a liberar mais, antes era só um exame que era feito particular. Então, com isso, né, com a popularização do exame, o que acontece? Mais clínicas, mais hospitais vão fornecer esse exame e vão precisar de pessoas que entendam, que saibam, né, operar esse equipamento. Eu trabalhei um tempo também fazendo controle de qualidade. E assim, eu fazia lá a análise de rejeição, né? O que é análise de rejeição? Pegava lá os exames que eram rejeitados e fazia ali um estudo, né, para ver por que esses exames estão sendo rejeitados, né? Qual que é o problema, para a gente tentar melhorar. Primeiro sempre era posicionamento, né? Então, posicionamento, né, também, ó, tem que estar estudando ali, tem que estar de olho, né? E o segundo, senta, né? O que é a técnica correta? A pessoa não selecionou KVP MAS corretamente para aquele paciente, né? Ficou, né, queimado, né? Ou ficou super exposta ou subexposta, ficou uma imagem muito ruidosa. Então, quando você entende como ocorre a produção de raio-x, como isso interage com o corpo do paciente, vai fazer com que você tenha menos repetições, né? Você de fato entender aquilo. Não ser só um apertador de botão, né? Como algumas pessoas falam, né? Você tem que entender todo o processo para de fato dominar aquela técnica, né? Tem aqui também Isso, um comentário. Desculpa, pode falar. isso também dá segurança para a gente como profissional, né? Saber o que a gente está realmente fazendo, né? Às vezes a gente precisa mostrar realmente que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Então, principalmente com erro de posicionamento. O posicionamento é meio que uma base nossa, né? A gente tem que entender o que a gente está fazendo no posicionamento. Enfim, então são situações que a gente tem que mostrar ali. Uma coisa que eu ia comentar também a respeito dessas novas evoluções tecnológicas seria a respeito da IA, né? Inteligência artificial, que ela entra na radiologia, né? Tá começando a entrar na radiologia. Então, vou falar por mim mesmo, né? Com relação ao meu projeto de mestrado, ele já envolve inteligência artificial em posicionamento radiológico. Então, a IA, ela vem com tudo aí. Se a gente não se atualiza dentro da área, principalmente a área da saúde, né? Se não busca conhecimento e não tem uma base muito reforçada, né? Não tem uma base bem construída, a gente acaba depois sofrendo um pouquinho, né? Durante o dia a dia e assim por diante. Perdão por te cortar, prof. Pode fazer o comentário com relação à pergunta. Não, capaz, fique à vontade. É importantíssimo isso, né, que você falou da IA, né? Só a IA também ajuda muito vai ajudar, né, tá se popularizando os médicos radiologistas, né, a localizar lesões, né, identificar os padrões das lesões, né, então a gente acredita que vão ter exames mais assertivos, né, vai auxiliar os médicos, né, nessa parte também. Bom, tem um comentário aqui da Maria Prado, né, falando que é novidade a radiação natural, né, que não fazia ideia que isso existia. E realmente, né, é pouco falado, né? Eu acho que é porque pode assustar as pessoas, né? Pensa, meu Deus, radiação já, nossa, Chernobyl, Fukushima, já pensa, né, em acidentes de grande proporção, né? E não é assim, né? A radiação, ela tá com a gente, né, desde que a gente tá no mundo, né? Ela faz parte do nosso dia a dia, né? Nem toda radiação faz mal, né? Nem toda radiação é ionizante, né? A gente tá falando aqui ionizante, talvez alguém possa não estar entendendo, mas radiação ionizante é aquela que provoca ionização. O que é isso? É aquela que consegue mexer dentro do átomo, né? Arrancar elétrons, né? Ou inserir ali, né? Vai modificar a estrutura do átomo, né? E por que isso é ruim? Né? Por que isso pode ser ruim? Se a gente pensa ali nessa alteração no nível de um DNA, por exemplo, o que pode acontecer? Uma mutação, né? Então, o profissional que está estudando, está atualizado sempre, né, que de fato domina a profissão, né, domina o posicionamento, domina as técnicas radiológicas, ele vai exercer, né, seu trabalho ali com excelência. Né? Então, não adianta fugir da física, né, mas sim enxergar ela, né, com carinho e amor, porque ela vai
ser bastante importante para a gente. Abraçar ela, Bom, né? deixa eu ver. É. Então, professor, você quer fazer mais algum comentário sobre como você vê a importância do estudo da física para o tecnólogo? Então, assim, gente, acho que é o que eu já tinha Mais meio algum que. ponto que acho que a gente não abordou? Acho que assim, a gente já. Eu meio que o que eu já tinha comentado. E assim, a física, ela vai estar ali no nosso dia a dia. Ela é uma coisa que às vezes a gente não dá olhos para isso, mas é uma coisa que está acontecendo. É meio que uma coisa, é a mesma coisa que a gente pensar em biologia, para quem gosta de biologia e não gosta da física, né? Então pense, no teu corpo tem um monte de células, que elas estão ali o tempo todo. Todas elas vão ter átomos, todas elas vão ter moléculas, tudo isso vai estar tendo uma interação físico-química, uma interação biológica ali ocorrendo. Então, às vezes é olhar com a física, assim, de um jeitinho diferente, aquele olhar não julgando, mas um olhar, assim, vendo que ela está ali no seu dia a dia e que a gente pode conviver com ela de uma maneira super tranquila, né? Então, às vezes a gente vê a teoria ela vai lá e assusta a gente, mas querendo ou não, é algo que está no nosso dia a dia o tempo todo, né? Então, a parte que ocorre, por exemplo, o paciente sofreu um acidente, né? Teve lá um acidente automobilístico, ok, teve um acidente automobilístico, mas como que isso ocorreu, né? Por causa do impacto. Então, dependendo da velocidade, ele vai ter um impacto diferente. Então, isso aí já é física, né? Para a gente vai chegar o paciente lá com uma fratura, com algum problema, para a gente, né, depois eventualmente ajudá-lo. Mas percebe que todo um caminho que ocorreu física, até para o paciente chegar até a tua sala, ocorreu a física. Então, eu acho que é nesse sentido, olhar com um pouco mais de carinho, porque ela não é algo que complicado. Eu acho que a gente que complica a física. A gente olha já julgando, já olha num olhar de não quero, porque isso aqui já é difícil. Mas calma, respira, dá uma. Olha com ela com carinho que a gente consegue abordar de uma maneira melhor ela assim para nossa vida e levar ela levemente, né? Ainda mais para a rádio que a gente utiliza depois muito, né? Durante o procedimento, durante a realização de exame, entre outras coisas. Muito bem colocado, professor. Né? Ter esse olhar mais prático, né? Perceber que ela está na nossa vida, né? É interessante esse exemplo que o senhor deu também, né? Do paciente, né? Que sofreu um trauma, né? Chegou, a gente falou aqui de raio-x, falamos de campo magnético, mas a gente pode falar também que tem o ultrassom, né? O ultrassom também utiliza radiação, só que a radiação não ionizante, né? E dentro ainda do ultrassom ainda tem um efeito Doppler, né? Que é aquele efeito, sabe quando passa uma ambulância por você, né? Você tá parado aqui, daí passa na rua uma ambulância, né? Ela vem, depois quando vai afastando, vai mudando o som, tem essa deformação do som. O que é isso? É o efeito Doppler, né? Que a gente vai utilizar no ultrassom para visualizar o fluxo sanguíneo, né? Quando o sangue está sangue arterial, sangue venoso, né? Olha que lindo, gente, né? São aplicações incríveis que a gente consegue, né, para tirar o máximo de informação do corpo humano, né? Nesse estudo tão fantástico. E Bom, hoje a gente professor, é só uma e para mais uma área, né, que a gente tem que envolve radiação, a parte de estética também acaba envolvendo radiação, né? Então a gente tem vários tratamentos com radiofrequência para a parte de derme, né, ali da pele, enfim. Então, a física, enfim, ela tá com tudo. Ela vem para diagnóstico, né? A radiação ela também vem para diagnóstico, ela vem para terapia, ela vem para tratamento, ela vem para vários os sentidos. Então, tudo isso envolve física, assim como você comentou do ultrassom, né? Enfim, são várias as abordagens da física no nosso dia a dia, e às vezes a gente olha meio que de canto para ela, mas ela tá ali e é muito colaborativa para tudo. sim. Bom, temos aqui mais alguns comentários, né, aqui do professor Marivaldo agradecendo aqui nós trazermos esse assunto, né, que é bem relevante para quem está começando, né, o curso de radiologia. Espero que tenha ajudado vocês, né, a acalmar o coração, né, ver que a física está no nosso cotidiano e que ela
é bastante importante para a gente. Queria agradecer também a Maria Prado, né, que é do curso de enfermagem, mas está aqui acompanhando a nossa live, né? Afinal, todos somos, né, colegas de trabalho, né? Então, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né? Nós vamos trabalhar com enfermeiros, né, com médicos, biomédicos, farmacêuticos, e é importante, né, que toda equipe tenha um conhecimento sobre, né, o que é radiação, o que é física, porque a gente vai estar, né, lidando ali tudo, né, todos juntos ali, certo? Bom, pessoal, então gostaria de agradecer, né, a presença aqui do professor Mansur, né? Fico muito feliz por ter aceitado o nosso convite, falar um pouquinho sobre a importância da física na radiologia para os nossos alunos. Enfim, né, agradecer a todos que estão aqui conosco. Lembrando que essa live vai ficar gravada, tá? Então, se vocês quiserem assistir depois, é só utilizar esse mesmo link, tá bom? Professor, gostaria de deixar alguma mensagem final para os alunos? Gente, assim, ó, a minha mensagem é o seguinte: não se desesperem com física. Ela assusta? Assusta. Mas depois que a gente olha com ela, como eu já falei, com carinho, a gente consegue entender, aprender muito mais a respeito da física. Assim, percebam que a física ela tá no nosso dia a dia. Então, desde a parte do chuveiro, quando você vai tomar um banho, até quando você vai tomar o seu cafezinho lá pela manhã, tudo isso está envolvendo física. Então, gente, meu conselho é: estudem, não parem de estudar, e quando surgir dificuldade em algum assunto relacionado à matéria de rádio, qualquer área da radiologia, dá um tempinho, dá uma olhada com mais carinho para aquilo, tenta usar exemplos, tentar realizar mais coisa prática, né? No sentido de você mesmo buscar mais conhecimento, e depois está tudo bem, passa levemente e dá tudo certo no final. Certo, professor. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, né? Se surgir alguma dúvida, vocês podem deixar também aqui nos comentários no YouTube, que eu vou dar uma olhada, depois vou responder vocês, ou entrar em contato direto conosco através da tutoria, né? Caso tenha alguma pergunta específica para o professor Mansur também, podem passar para mim, que eu entre em contato com ele. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigada, bons estudos, certo? E até a próxima. Então, tchau, pessoal. Até mais. Gente,